Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui porque é o Senhor que nos capacita, efetuando em nós o querer e o realizar de acordo com a Tua boa vontade que opera em nós. Obrigado, Pai, pela Tua paciência que significa salvação, por Tua direção, por Tua orientação, em Tua vontade, nos conduzindo em toda boa obra que o Senhor mesmo estabeleceu. Obrigado, porque o Senhor é fiel, é justo, verdadeiro. Obrigado, porque o Teu perfeito amor está derramado em nossos corações e podemos verdadeiramente viver uma vida de amor por Ti e para Ti, porque de Ti. Obrigado, Abba. Obrigado, porque o Senhor, em perfeita justiça, estabeleceu o Teu amor em nossos corações. E o Senhor nos ensina sobre essa justiça. Nos ensina sobre cada etapa realizada desde o princípio. Sobre como foi, nos convencendo, não apenas de que agora somos justiça de Deus em Cristo Jesus, mas nos convencendo de que éramos pecadores verdadeiramente. Isso o Senhor fez de antemão, para aqueles que a Ti receberam. Mas porventura ainda há algum esquecimento, o Senhor relembra em Tua palavra, mostrando pela verdade que não somos, tempo presente, pecadores. Apesar de ainda habitar num corpo do pecado, o Senhor nos guia nesse discernimento em Tua palavra, que é a verdade, pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. E Te conhecendo plenamente como o Senhor nos conhece, vamos entendendo como o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. O Senhor nos fez verdadeiramente filhos, filhos com a liberdade e a alegria de poder dizer Abba, Pai. Porque o Senhor verdadeiramente derramou do Teu amor em nossos corações. E não há dúvida sobre isso. Obrigado, Pai, porque somos filhos da luz. Senhor, nos conduz em toda a verdade, pela luz da Tua palavra, porque o Senhor é luz e lança fora todas as trevas, todo o medo. E se andarmos na luz como o Senhor é, que é a própria luz, que está na própria luz, temos comunhão uns com os outros, comunhão com o Teu corpo, comunhão contigo. E o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado, Abba. Porque deixando as coisas que para trás ficaram, rumando para o alvo da nossa fé, vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Hebreus capítulo 2. Vamos fazer aqui a leitura pela NVI, pela ARA, pela OL. Vamos aproveitar aí. Provavelmente vai ser mais um capítulo que nós traremos aí alguns dias seguidos, né? Uma, duas ou três vezes, não sei, né? Segundo a vontade do nosso Senhor. Vini, tem como você virar esse menorzinho um pouquinho mais para lá, pro seu lado? Isso. Thank you. Deus te abençoe, Karina. Amém. Boa noite, irmã Irene. Sim. Boa noite, irmã Irene. Quem que tá no For You? A gente tá no For You. Hoje é pela For You? É. Não sabia. E pela Deus nós também. Sim. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mas eu vou fazer... A Gabi tá lá também.
A Gabi Lanã, Deus nosso. Boa noite, Gabizinha. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu vou fazer uma oração, como de costume, para que o Senhor venha a derramar sobre nós aquilo que é a vontade dEle e que cada um possa receber de acordo com a capacidade. Abba Celestial, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse momento e sabemos, meu Pai, que o Senhor é que dá generosamente para todos. O Senhor é tão bom que o Senhor faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. O Senhor não retém a chuva para que possa produzir nos campos daqueles que são infiéis a Ti, que são ímpios, que escarnecem do Teu nome. Porque o Senhor não muda a Tua natureza e a Tua bondade, porque os homens são maus, porque as Tuas criaturas se rebelam contra Ti, exercendo aquilo que cada um tem dentro de si mesmo. Obrigada, Pai, por nos ensinar dia após dia a discernir o bem e o mal, e escolhendo o bem e se afastando de toda a forma de mal. Obrigada, Pai, por nos ensinar a viver em comunhão, ainda que muitos desprezem a Tua palavra, ainda que até mesmo os Teus filhos ainda estejam tão acostumados com as carnalidades, com as coisas desse mundo, que têm desprezado sem entender que a verdadeira vida não consiste na quantidade de bens que possui nesse mundo, na quantidade de riqueza que possa acumular, mas que se ouvir a Tua voz, se receber por fé a verdadeira obediência, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. E quando o Senhor acrescenta, não traz dores. E essa palavra de hoje, de Hebreus 12, o Senhor disciplina os Teus filhos que o Senhor ama. E aparece tantas vezes essa palavra disciplina, que procede de um pai, de pais que ensinam, que corrigem seus filhos, instruindo-os no caminho que devem andar. E que a disciplina, no momento, não parece ser algo bom, mas depois produz os seus efeitos de acordo com a obediência. Ó Pai, que possamos, Senhor querido, termos bom coração para ouvir, que possamos obedecer, que possamos, meu Pai, sermos humildes verdadeiramente, nos colocando debaixo da Tua obediência, daqueles que o Senhor levantou para nos instruir, que não sejamos rebeldes, que não sejamos, Pai, como bodes, que não rejeitemos pela nossa carne as autoridades que o Senhor levanta para nos guiar, para nos ensinar, que não venhamos, Pai, dar credibilidade ao nosso próprio braço, à nossa própria carne, nosso próprio achismo, mas que venhamos, Pai, a receber de Ti ouvidos para ouvir e bom coração, porque o Senhor resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que possamos ser assim, Pai, que não sejamos irreverentes, que não sejamos ingratos, mas que possamos, Pai, ser fiéis no pouco, para que o Senhor venha nos colocar no muito, e não ficarmos mais tempo rodando no deserto, deixando que o pecado se agarre a nós por causa da nossa própria vontade, mas nos sujeitando ao Pai dos Espíritos, porque somos Teus filhos, Abba. E não tem filho que não esteja sem correção. E se assim é, não é filho legítimo, mas é bastardo. Aquele que se inclina à carne colherá do seu fruto, que termina em vergonha e morte. Mas aqueles que se inclinam ao Espírito
colherá os bens duradouros, eternos, leves, justos e cheios de paz, porque procedem de ti, Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha. Vini, por favor. Eu vou precisar da comparação da YouVersion. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, aqui já começa com portanto. Portanto, significa que ele está entrando em concordância com o capítulo anterior, com o capítulo 11. Portanto, é uma partícula conclusiva, não é? Aqui, o capítulo 11, ele fala, o escritor fala acerca dos heróis da fé, de todos aqueles que viveram por fé. Por que viveram por fé? Porque não viveram baseados na expectativa de uma vida meramente humana, mas viveram para fazer a vontade daquele que os tinha arregimentado nesse mundo. Pessoas que viveram as suas vidas buscando uma pátria que não era aqui desse mundo, não se apegando firmemente às coisas dessa vida, mas confiando naquele que os tinha chamado. Vamos fazer aqui, por gentileza, uma comparação do versículo 1 e 2 pela NVT, VFL. Quem que tá com o meu perfil? Eu. Versão NVT, nova versão transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Olha só, todo o peso. Inclusive a gente vai ver aqui que realmente a palavra que na NVI está como nos atrapalha é peso. Essa palavra, ela tem algumas coisas a nos ensinar, não é? E veja, essas testemunhas são os heróis da fé. São essas testemunhas que nós temos ao nosso favor, de pessoas que nós devemos imitar a fé que elas tiveram, a vida que elas tiveram aqui nesse mundo. Continua, por favor. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então veja, a gente olhar para ele, fitar os olhos, olhar atentamente, se fitar, não é olhar atentamente, com muita atenção para ele, não para as coisas que para trás ficam, mas olhar para ele, o nosso líder, aquele que foi à nossa frente, concluiu a sua obra e nos deu do seu Espírito para que nós possamos viver aqui nesse mundo de uma forma completamente diferente de antes, porque antes nós estávamos no mundo sem Deus e sem esperança, a gente não tinha esperança. E ao contrário do que as pessoas falam no mundo, não tem como sermos convencidos do pecado se não for pelo Espírito Santo. É algo espiritual, o pecado é algo espiritual, então necessita do Espírito Santo, porque as pessoas do mundo, elas não sabem que vivem no pecado, elas não acreditam nisso.
elas não sabem disso, elas não têm essa convicção, elas não têm essa fé, a fé do tipo de Cristo Jesus, a fé espiritual, a fé que procede e que agrada a Deus, que produz coisas típicas de Deus, elas não têm. Se chegarmos e dissermos para uma pessoa no mundo, para uma pessoa que não é cristã, que não conhece Jesus, e dissermos que ela é pecadora, a gente pode apanhar. Não é? Por quê? Porque ela não se acha pecadora, ela não se julga pecadora porque ela não compreende o que é pecado. E acredito que nem os filhos de Deus ainda, nós temos nos alimentado, temos sido ensinados de forma tão rala, de forma tão superficial, que os filhos de Deus também parecem que ainda não sabem o que é pecado. E já temos visto pela própria Escritura que pecado não necessariamente é considerado aqui no mundo como sendo um crime. E muitos, ao manusear a questão do pecado, acham que é simplesmente uma questão de cometer ou deixar de cometer algum crime. E isso não é verdade, porque de acordo com o padrão do mundo e de acordo com cada país, de acordo com cada localidade, não é? Cada um tem o seu senso de crime, não é? A sua cultura. Então, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou... Calma, Vini, pode ler um pouco mais devagar, por favor? Essa parte eu já tinha lido. Eu estou acelerando por conta disso. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Versão VFL, versão fácil de ler. E quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos amarra. Olha só, o pecado que nos amarra, o pecado que nos torna lentos. É o pecado, é a sobrecarga das coisas dessa vida que faz com que a gente continue olhando para trás e não olhe para Cristo, não consigamos colocar os nossos olhos, a nossa atenção em Cristo, para aprender dele e receber dele o jugo e o jugo suave, o fardo leve, para que não venhamos, ter o domínio sobre esse corpo, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de sentir, sobre a nossa forma de agir. E quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Então veja, fixar os olhos em Jesus Cristo, olhar atentamente para Jesus, fixando os olhos nele, no autor da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa. Ou seja, o testemunho de Jesus foi tão maior do que essa nuvem de testemunhos dos heróis da fé, porque vem dele essa fé que eles tiveram, é a fé que procede do Espírito de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no versículo 11, ele fala, não é, que todos os homens da fé da antiguidade que deram bom testemunho, que falaram pelo Espírito de Cristo, que viveram pelo Espírito de Cristo, é porque estavam sendo inspirados, não é, por Jesus Cristo, antes de Jesus vir em corpo físico. Então, esse peso, esse pecado, que, veja gente, a gente ainda mora, a habitação terrena, esse tabernáculo terreno que nós vivemos aqui, é esse corpo mortal. E ele é mortal exatamente por causa da carne. A carne é corrompida. Ela está terrivelmente enferma.
Então, ela é que nos torna letárgicos, porque a alma, dando mais atenção para si mesma e menos para Cristo, ela acaba se tornando lenta para entender, para compreender as coisas espirituais. Versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Por esse motivo, nós que estamos cercados por uma multidão tão grande de pessoas que deram testemunho de sua fé em Deus. Olha só que coisa linda, olha como a BLT traz de uma forma bem clara, não é? Vamos nos afastar daquilo que nos atrapalha, dos pecados sedutores que criam armadilhas, e vamos continuar nessa corrida que nos foi apresentada. Nós devemos continuar olhando para Jesus, aquele em quem começa a nossa fé em Deus e por meio de quem ela é aperfeiçoada. Olha só, então é por meio de Jesus que ela começa e é por meio dele também que ela é aperfeiçoada. Então nós necessitamos de Jesus, do seu Espírito, ou seja, a gente precisa, né? Como é que a gente vai olhar para Jesus se ele é espiritual? Pela palavra dele. É pela palavra dele, dando atenção, é com comunhão com a palavra dele, colocando a palavra dele em prática e conversando por meio dessa palavra com o Espírito Santo, mesmo sabendo que ele é Espírito, que a gente não pode retê-lo, que a gente não pode senti-lo por meio dos 5 sentidos, por meio dos sentidos corporais, não é? do nosso corpo. Ainda assim, essa é a vida pela fé. A vida pela fé é essa, é a gente viver conforme a palavra de Deus, conversando, fazendo caso do Espírito Santo, trazendo ele para as nossas vidas, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não vê, mesmo que tudo pareça contrário. Continuarmos pela fé, ou seja, em convicção com a palavra dele. Isso é viver pela fé. Isso é fitar os olhos em Jesus Cristo, apesar dele ser Espírito. Nós devemos continuar olhando para Jesus, aquele em quem começa a nossa fé em Deus e por meio de quem ela é aperfeiçoada. Por causa da alegria que teria mais adiante, Jesus suportou o sofrimento na cruz, ignorou a humilhação e se sentou ao lado direito do trono de Deus. Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Versão DC, BPT 09DC. A Bíblia para Todos, edição católica. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. Olha só, isso não está de acordo com o que Jesus Cristo disse: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, não é? Ou seja, não é? Cansados de carregarem duros fardos, né? Fardos pesados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, o que o escritor aqui aos Hebreus está dizendo é a mesma coisa que Jesus. É ir até Jesus, é fazer caso de Jesus, é viver em comunhão com Jesus. Indo até ele, fazendo uso da palavra dele, mencionando a palavra, meditando, ruminando, trazendo a palavra dele ao nosso intelecto, ao nosso entendimento, de maneira que a gente possa exercê-la, que a gente possa colocá-la em prática. E assim a gente vai estar praticando a justiça de Deus em nossas vidas, para que possamos colher do fruto da justiça, e não o fruto
não é, da rebeldia, o fruto da contradição. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Versão OL, o livro. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto. Não, tão de perto. Por quê? Porque está no nosso próprio corpo. É o próprio corpo, porque é feito da matéria corrompida, que traz em si o pecado. Então não tem como ninguém dizer, não é, que não peca. Nós já falamos sobre isso aqui. E isso é o que distingue o conhecimento da justiça de Cristo. É o que o autor está dizendo para a gente, prestar atenção em Cristo, porque se nós aprendermos dele, se nós o conhecermos, a gente vai conhecer a justiça que foi feita em nosso favor e a gente vai andar nela. E se nós andarmos nela, então as consequências, os resultados são do tipo de Cristo, não é? Aquele que agradou o Pai do início ao fim da sua vida. E o pecado que nos envolve tão de perto, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhemos para Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se à direita do trono de Deus. Olha só, suportando a humilhação, suportando a oposição dos pecadores contra ele. E vamos entender que na época de Jesus, o unigênito do Pai, só tinha ele do tipo de Deus. Só tinha ele que era espiritual. Ninguém mais. Todos os outros eram pecadores. Então imagina, ele não olhava para isso, ele olhava para o Pai. A alegria que estava proposta para ele, pelo Pai, era o que ele se apegava firmemente. E é isso que o escritor está nos chamando para que a gente possa ver, para que a gente possa olhar. Esses homens da antiguidade, apesar deles não serem perfeitos, eles criam no Messias. Eles criam, como Jesus diz, como os reis, como os homens que vieram antes de vocês desejaram ver um dos dias do Filho do Homem, mas eles não viram. E eles ansiaram. E hoje, como eles desejaram ter o Espírito dentro deles, como hoje nós temos. Mas devido à letargia, devido a essa feitiçaria, a essa mistura de doutrinas, a essa, como é que eu posso dizer, prostituição espiritual, nós não estamos olhando para Jesus como deveríamos. A gente não tem sido ensinado acerca da justiça que procede da fé e que diz respeito à obra do Espírito Santo, que é a obra do Espírito da graça, aquele que concede graça. E por nós não estarmos familiarizados com essas coisas, o que tem sido feito das nossas vidas como filhos de Deus? Não é? Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Vagarosos ou nos atrase. Olha só. Lentos, né? Lentos. Letárgicos. Sim. Letárgico, vagaroso, moroso, preguiçoso. E nós já vimos, né, inclusive, a palavra ali que tem raiz com a escravidão, com o ser escravo. Por quê? Porque está olhando para o lugar oposto.
Está olhando para a carne, está olhando para si mesmo, quando devia estar olhando para o autor da fé e recebendo dele. Porque em nós mesmos, gente, a gente não tem nada de bom. Não tem. A carne não produz nada que se aproveite. Aí Jesus disse, mas o Espírito é vida. E as palavras que eu tenho dito a vocês são Espírito e vida. Enquanto a carne não produz nada que se aproveite, o Espírito dá vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:10. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Estão falando as mesmas coisas. Lembrando que essa versão é NBV, Nova Bíblia Viva Português. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham... Parece aquela corrida de saco. Mantenham o olho... Eu ganhava. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Então é isso. Agora vamos aqui a palavra, né, que significa peso. Acho que é 35:9:1. Onkos ou ogkos. Tudo o que é proeminente, protuberância, tamanho, massa. Daí, carga, peso, estorvo. Provavelmente do mesmo que agkale, de ágicos. Ou seja, tem massa, opa, então tá falando de matéria. Se tem massa, não é? Porque ocupa um lugar no espaço. Então tá falando peso, tá falando de matéria, não é? Tá falando de matéria. Significa, ele está dizendo o quê? Que a gente tem que olhar pelos olhos da fé, viver pela palavra de Deus, pensando, ruminando nas coisas espirituais, que vai aliviar o fardo desse corpo, que é a cruz que a gente tem que carregar enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. Esse corpo morto do pecado. Porque essa matéria está corrompida. Se tem massa, tem peso, não é? Tem volume, então ocupa um lugar no espaço. E é esse peso, essa carga, essa cruz de desonra que nós carregamos ao longo das nossas vidas aqui no mundo, e que nós só podemos viver de forma digna do Senhor quando a gente coloca a nossa atenção, devota a nossa mente. Então eu tenho que largar tudo e tenho que fazer as coisas do Senhor, então eu não vou cozinhar para minha família, eu não vou cuidar dos meus filhos aqui dentro da minha casa, eu não vou fazer nada dessas coisas. Não é isso, gente. A nossa vida continua, não é? A nossa casa precisa ser manuseada. E se a gente tem filhos dentro da nossa casa, não é? Dentro ali do seio da nossa família, se a gente tem responsabilidade, a gente deve cumprir as nossas responsabilidades, mas de forma guiados pelo Senhor Jesus. Porque Ele vai aliviando as nossas cargas. Ele vai, não é, tomando os pesos, o fardo, e nos levando, né? E nos levando
para um lugar mais, um lugar de raciocínio e de uma lógica que não procede das coisas dessa vida. Não necessariamente das coisas, né, que são aqui de baixo, que a gente não tem domínio, que a gente não tem, como eu posso dizer, a gente não tem o controle, a gente não sabe o que vai nos acontecer no momento seguinte. E é por isso que Jesus diz: não viva com ansiedade, não viva pensando no dia de amanhã, porque a gente não sabe, não, o dia de amanhã, o que vai se dar no dia de amanhã. Basta o dia, o seu próprio mal, não é? Então, se nós não seguirmos os conselhos do nosso Senhor e ficarmos simplesmente pensando, não é? E colocando em prática apenas as coisas que dá na nossa cabeça, da forma como a gente pensa, que resultado diferente a gente vai ter na nossa vida? Não é? É isso que a gente deve pensar. Então, não é a gente largar, não é as coisas que a gente precisa fazer. Cada um deve viver de acordo com aquilo que já alcançou. Mas enquanto a gente vive aqui nesse mundo, a gente viver de uma forma que permita, não é? Que a gente permita que o Senhor nos instrua, que o Senhor mesmo, não é? Vá nos direcionando, vá nos ajudando a ter boas decisões, não é? Não nos sobrecarregarmos, não nos colocarmos em situações que a gente não vai conseguir sair delas facilmente, não trazer para a gente peso, sobrecarga, que a gente não vai conseguir carregar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muitas coisas, mas às vezes a gente simplesmente não precisa daquilo. A gente até pensa que precisa, mas se a gente deixar que o Senhor Jesus nos guie, a gente vai ver que a gente não precisa daquelas coisas. Entende? Se não está de acordo com a palavra, é porque o Senhor Jesus quer nos mostrar, nos guiar, nos levar, nos dar as mãos para a gente andar pelas veredas dele, pelos caminhos dele. Vai continuar. Já acabei. Acabou? Sim. Ah, sim. Eu ia ver aqui a cognata dela, mas não tem muita coisa a acrescentar. Enfim, então é isso que nos atrapalha. Esse peso, não é, que nos atrapalha é exatamente o que diz respeito a esse corpo físico, a tudo que diz respeito a essa matéria, não é, esse mundo. E do pecado que nos envolve, ou seja, não é, que nos cerca, que nos prende. Gente, o pecado verdadeiramente está na carne. O pecado está na carne. Então, se a gente não viver de acordo com o Espírito, a gente não tem chance. Sem o entendimento do alto, a gente não tem chance, porque a gente vive num corpo que está contaminado pelo pecado. E aí? Se não for do jeito do Senhor, se não for pelo o ensino, pela justiça, pela sabedoria do Senhor, não tem vida. Verdadeiramente não tem vida, não tem. E Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você pode ver essa palavra, Vini, por favor? Que nos envolve. Acho que é 21:39. Que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia são duas palavras diferentes. Tenazmente
21:39, é euperístatos. Euperístatos. Que envolve habilmente e que cerca e incomoda continuamente. Ela é de eu, neutro, de uma palavra primária, eus. Bom, ser afortunado, passar bem, prosperar, agir bem. É um derivado de um suposto composto de peri, a respeito de concernente a, por causa de, no interesse de, em torno de, junto a, e riste-me, causar ou fazer ficar de pé, colocar por estabelecer, ordenar ficar de pé, levantar-se, na presença de outros, no meio, diante de juízes, diante dos membros do sinédrio. Não, tá tudo bem. Era só aquela palavra mesmo. A palavra que nos envolve, no caso a 21:39. Lendo aqui novamente, por favor. Thank you. Eita, saiu. Saiu. Envolve habilmente. Olha só, habilmente. Que cerca e incomoda continuamente. Cerca e incomoda continuamente. Então é algo que é costumeiro, é algo que está continuamente, não é, acontecendo. Aí, se nós continuamente nós não vamos a Cristo, nós não aprendemos de Cristo, então a gente está em desvantagem, não é? É por isso que ainda hoje os filhos de Deus não têm tido uma vida de progresso na fé, em conhecer o Senhor Jesus, porque não entende o que se dá, né, o que se passa com a nossa parte humana, não é? Com essa parte humana nossa. Então, por não entender, não é, o que as duas realidades que nós vivemos, né, que tem dentro de nós, as duas naturezas que estão em contínua batalha dentro de nós, a gente não consegue avançar. A gente simplesmente não consegue avançar. Então é necessário a gente ir continuamente. Gente, não é religiosidade, não é ser bitolado, fanático, a gente conversar com Jesus, a gente pensar na palavra, a gente meditar na palavra todos os dias. Isso não é você ser bitolado, isso não é você viver, como se diz, de uma forma religiosa. Isso não tem nada a ver com a religiosidade. Pelo contrário, quando a gente vive dessa forma, a gente está mostrando que a gente verdadeiramente sabe que Jesus está em nós. Que Jesus Cristo é parte da nossa vida, do nosso ser. Entende? A gente vive em comunhão com Ele. E aí a gente vai experimentar aquilo que é próprio dEle. Continuamente. Por quê, gente? Porque não adianta, a gente vive num corpo de carne, que se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver em contínua comunhão com o Senhor Jesus, que é o Espírito, a gente não vai prevalecer, a gente não vai entender por que a gente quer, não é, viver de uma forma para o Senhor, mas nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque existe uma força contrária, existe algo na nossa carne que nos impede, não é? Que nos impede.
E isso a gente só consegue discernir se for com a ajuda do Espírito Santo. A outra palavra também, e corramos, né, com perseverança a corrida que nos é proposta, que é colocada diante de nós. A corrida da fé. Gente, é a nossa vida. É a nossa vida. Tendo os olhos fitos em Jesus. Essa palavra, tendo os olhos fitos, né, é tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Ou seja, em Cristo. Tirar os olhos de coisas que nos mantêm vagarosos, que são as obras da carne. É tudo que diz respeito a essa matéria. E, não é, fixá-los em Jesus. Ou seja, a nossa atenção, a maior atenção que a gente deve ter, não é naquilo que a gente vê, é naquilo que a gente não vê. Porque aquilo que a gente vê é passageiro, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você pode ler, por favor, 2 Timóteo 2, 5. Versão NVI, nova versão internacional. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha só, então não era só para o apóstolo Paulo que tinha coroa, é para cada um dos filhos de Deus, que amam a vinda do Senhor, que vivem nesse mundo não ignorando que o Senhor Jesus é parte da nossa vida, mas vivendo com Ele, em união, em comunhão com Ele, por meio da sua palavra, dando credibilidade à sua palavra, chamando à existência aquilo que ainda não existe por meio das palavras de vida eterna, que são as palavras do nosso Senhor. Então todas essas coisas, não é que, veja, ele está dizendo, a minha vida já está sendo derramada como oferta de bebida. Por quê? Porque a vida dele foi agradável ao Senhor. A vida que ele viveu aqui na carne, depois que ele conheceu Jesus Cristo, foi para agradar o Senhor. Foi uma vida que agradava ao Senhor. Então, por isso, uma oferta de bebida, nós sendo derramado como uma oferta de bebida. Porque ele não viveu uma vida na carne, de forma, veja, na carne, digo, na matéria. Ele não viveu carnalmente. Ele não viveu para agradar a si próprio. Ele viveu para agradar o Senhor, que o tinha regimentado. Essa corrida proposta, a corrida da fé, é a nossa vida. É a nossa vida. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha só, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque se a gente ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, a nossa antiga vida, aquilo que a gente viveu no passado,
a gente não vai viver o presente de forma adequada. Não é? A gente não vai pensar naquilo que está diante de nós. A gente vai ficar preso. Veja, Satanás não conhece os dias vindouros, só Deus sabe aquilo que ele tem para nós. Só Deus conhece os planos que ele tem para nós. Planos de nos fazer o bem, de nos dar um bom futuro, de paz, de nos fazer prosperar. Só Deus. Satanás, ele não tem o poder de saber o nosso futuro, porém, ele sabe o nosso passado. Porque todos nós pertencíamos a ele. Nós vivíamos nesse mundo mortos. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Portanto, como os outros, nós também estávamos debaixo da ira de Deus. Então ele sabe, cada um de nós, porque ele já nos tentou, ele já nos provou, ele devotou a mente dele para conhecer o ser humano e ele sabe a queda, vamos dizer assim, as fraquezas de cada um de nós. Às vezes aquilo que para mim é motivo de tropeço, para o Vini não é, e vice-versa, mas ele sabe porque ele tem o domínio da carne, ele tem acesso à carne. Os golpes que ele nos dá, que ele nos proporciona, é por meio da carne. A carne é essa porta larga que todos do mundo acertam com ela. Mas a porta do Espírito é estreita. Só tem um único Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Cristo. Não tem nenhum outro. Então, Satanás, ele sabe o nosso passado. E ele faz uso das coisas que a gente viveu, que nos prendeu no passado, para tentar nos prender no presente, para fazer com que a gente continue letárgico, que a gente continue vagaroso, que a gente continue olhando para aquelas coisas e caindo sempre nas mesmas coisas, colocando em prática sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque se a gente colocar aquilo que é dele em prática, é óbvio que o futuro vai ser aquilo que a gente está plantando. É o que o apóstolo Paulo diz. Não se deixe enganar, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é isso que ele vai colher. E Deus é justo. Ele é justo. Ele não quer que a gente venha semear na carne. Por quê? Porque a colheita da carne é terrível. A colheita da carne é ruim para nós. Vai nos tornar cada vez mais vagarosos. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente se desprenda e corra. Ele não quer que a gente rasteje, ele quer que a gente corra. E ainda mais agora que estamos no final dos tempos. Não dá mais tempo para a gente ficar brincando. Não dá mais tempo para a gente ficar, não é? Naquela lesma, né? Naquela vagarosidade. Não dá. A gente precisa despertar. A gente precisa viver verdadeiramente uma vida diferente do que a gente viveu antes da gente conhecer Jesus. E agora que o Senhor tem derramado sobre nós o entendimento acerca dele, para que nós conheçamos a ele, a sua graça, para que cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente. Ora, a gente deve levar isso a sério, não é? A gente devemos nos apegar a fé que nós temos e a palavra, nos apegar ao nosso Senhor e seguir com Ele, andar com Ele, dar as mãos para Ele literalmente nos apegar firmemente a Ele e não permitirmos que as fraquezas da carne possam dominar sobre o Espírito de Cristo, que é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é nessa perspectiva de fé, nessa certeza de fé que a gente deve viver. Porque obviamente que se nós colocamos em prática as coisas nas obras da carne, é óbvio que Satanás vai saber o que vai acontecer. É por isso que ele tem mandado aí muitos profetas do caos e os seus agentes, aqueles que trabalham em favor dele, para promover as obras de caos, para promover o caos. E aí é óbvio que ele sabe o que vai acontecer depois. Por quê? Porque é ele que está fomentando. É ele que está atiçando um, é ele que está atiçando outro. E quando esses uns e outros colocam em prática aquilo que ele mesmo está atiçando, é óbvio que ele sabe o que vai dar.
É óbvio que ele sabe o resultado dessas coisas e ele pode prever. Ele pode adivinhar o futuro. Espírito de adivinhação. Quem planta abacate sabe que vai colher abacate. Não é? Então, gente, o mundo espiritual não brinca. E a gente não pode ficar dormindo, né, com as nossas almas entorpecidas. Em nome de Jesus. Com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, não é? Então, veja, essa corrida, não é? Essa perseverança em correr e não nos arrastarmos nessa vida aqui, é olhando para Ele. Sabendo, veja como que está escrito aqui, ó. Você já leu Filipenses 3:14? Não, né? Não, ainda não terminou de ler tudo, né? Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então esse prêmio do chamado celestial são as nossas heranças que nós, os santos, os filhos de Deus, temos. Se vivermos aqui nesse mundo para agradar o nosso Senhor, aquele que nos arregimentou, Ele tem em abundância, não é? E 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. É o 27? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só, o que ele quer dizer com isso? Eu mesmo não venha a ser, trato o meu corpo com rigor. Se nós formos ler aí em outras versões, de forma rígida, com rigidez, com severidade, não fazendo as obras da carne, não atendendo aos desejos do corpo, porque os desejos desse corpo são contrários à vontade de Deus, são contrários ao Espírito. É isso que ele faz. Não é, veja, quando ele diz que esmurra o corpo dele, não quer dizer que ele se bate. Isso é uma figura de linguagem. Ele está dizendo que ele trata o corpo dele com rigidez. Que ele não dá para o corpo dele aquilo que o corpo pede. Porque, gente, o que a carne quer é contrário ao que o Espírito quer. O que a carne deseja é contra o Espírito. O que o Espírito quer é contra a carne. Então, se a gente vai fazer a vontade do Espírito, obviamente vai ter que tratar o corpo com rigor. Não vai ficar dando para o corpo aquilo que ele quer, satisfazendo as suas vontades, porque as almas se tornam escravas daquilo que dominam. Aquilo que domina a alma é aquilo que ela se torna escrava. E as pessoas se tornam escravos de si mesmos. Não necessariamente de si mesmo. Por quê? Porque a vontade da carne não é necessariamente da alma, mas é do maligno. É a vontade daquele que sujou, maculou a carne, para que a alma venha se tornar escrava do pecado. Então, a vontade da alma, como diz o apóstolo Paulo ali, especialmente pela Bíblia judaica, o falso eu. Por que falso? Porque a vontade dos homens, a vontade das almas, não são mais puras delas. É uma vontade corrompida. É uma vontade daquele que alistou, daquele que é seu Senhor. Gente, o Senhor da carne não é Jesus. O Senhor da carne não é Deus.
Pelo menos não é o verdadeiro. É por isso que em Romanos 8 o apóstolo Paulo diz, veja, vocês, se o Espírito de Cristo habita em vocês, vocês não estão sujeitos à carne, nós não somos devedores à carne para vivermos em sujeição a ela. Isso está falando sobre o corpo, o nosso próprio corpo. Infelizmente, os desejos do nosso corpo, que ardentemente se propaga dentro de nós, guerreia contra a nossa própria alma. Por quê? Porque agora a gente pertence a Cristo. Se nós não pertencêssemos a Cristo, a vontade da alma, em conluio, não é, com o seu próprio corpo, com os espíritos das trevas, resulta em uma série de obras da carne que parecem ser agradáveis, não é? Mas depois o fim é morte, o fim é destruição. E não é por isso que as pessoas do mundo estão caminhando para a destruição e elas não sabem? Não é exatamente por isso? Porque estão aí atendendo aos, entre aspas, seus desejos? Estão escravas das suas próprias vontades. Não sabem, não conseguem parar quando elas bem querem. É por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém. Tudo eu posso, mas eu não vou deixar me dominar por algo. Eu não vou começar a fazer algo que depois eu vou perceber, eu vou ver que eu não tenho como me desvencilhar facilmente. E quantos já caíram aí em ciclos viciosos? Porque foram a primeira vez, não, eu vou parar. Aí foram a segunda vez e agora já não tem mais o domínio, não é? Que achava que tinha. E fica no engano, fica sendo enganado. Quantos, até mesmo filhos de Deus, têm vivido dessa forma? Por quê? Porque não está vivendo de acordo com a vontade do Pai, não está vivendo de acordo com a palavra, não está se permitindo, sendo, deixado a moldar pelo Espírito Santo. Suas almas não estão em sujeição pelo Espírito. Estão se debatendo. E quanto mais a gente se debate com a vontade do Senhor, pior é para nós. Mais a gente fica na escuridão, sabe? Mais a gente fica na escuridão. Mais tempo a gente fica naquela decadência e não experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vive uma vida de descanso, não vive uma vida podando, deixando que o Senhor pode aquilo que nós devemos carregar e aquilo que nós não devemos carregar. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A palavra que vem, por favor, é... R$15,90. Desanimem. Não fiquem desanimados. Éclaio, ou écluo. Soltar, desprender, tornar livre. Dissolver, metaforicamente afrouxar, relaxar, extenuar. Ter a força de alguém relaxada, estar enfraquecido, esfraquecido, até a exaustão, tornar-se fraco, tornar-se cansativo, estar cansado, desanimar, perder a esperança. Ela vem de qual palavra? Ela vem de ek. Não, é que não é uma partícula a palavra. Luo. Libertar alguém ou algo preso ou atado a bandagens. Para os pés, sapatos. De um marido ou esposa unidos pelos laços do matrimônio.
de um homem solteiro, tenha sido casado ou não. Soltar alguém amarrado e desamarrar, livrar de laços, tornar livre. Lion, essa palavra é de onde vem uma outra palavra que é litron, se eu não me engano, litron, que é exatamente a nossa alma ser liberta, ser desligada, desatada dessa condição de pecadora, do pecado, dessa condição de estar preso a esse corpo do pecado de tal maneira que não tem escapatória. E nós não estamos mais, porque Jesus, veja, essa palavrinha liô é de onde vem o resgate, o preço de resgate, exatamente para essa libertação. Soltar alguém amarrado e desamarrar, livrar de laços, tornar livre. De alguém amarrado, envolvido em bandagens, amarrado com cadeias, um prisioneiro, tirar da prisão, deixar ir. Desatar, desfazer, dissolver algo amarrado, atado ou compactado. Uma assembleia, despedir, dissolver, leis que têm uma força que obriga, são semelhantes a laços. Anular, subverter. Pôr de lado, privar de autoridade, seja pelo preceito ou ato. Declarar ilegal. Soltar o que está compactado ou construído junto. Construído junto, ou seja, a alma é esse corpo dessa carne pecaminosa. Mas Jesus veio exatamente para desfazer esse laço. É por isso que esse corpo diante de Deus já está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. E o novo corpo que a gente vai receber não procede dessa existência, dessa natureza criada. E não tem nada a ver com o pecado. Nada. Dissolver, demolir, destruir, dissolver algo coerente em partes, destruir. Metaforicamente, derrubar, pôr de lado. Ou seja, um muro de inimizade, esse corpo. Leia esse versículo 3 aí essa versão, por favor, que é Ara. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Opa! Então veja, a condição é para a alma. Entende? A condição, a salvação é para a alma. Então quem está nessa posição de ser solta, de ser, como é que se diz, desenlaçada, como é que se diz, desatada desse corpo do pó, é a alma. E algumas versões deixam isso muito claro. Eu acredito que esse versículo só a Ara que traz, sem traduzir a palavra psique para uma de suas faculdades. As demais versões, mas graças a Deus, né? Porque o autor, o tradutor ali manteve. Porque a palavra é psique. Então, apesar da psique, a nossa alma ter suas faculdades, mas a gente precisa entender que é a nossa essência. E a nossa essência que infelizmente que peca. É a nossa essência que infelizmente está atada ao corpo do pecado. Então a gente precisa ter um entendimento, não é? Acurado, ter um entendimento apropriado para que a gente saiba a natureza daquilo que nós estamos buscando compreensão. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas Jesus sim, não é? Jesus ali no Getsemane, ele suou com sangue, o suor dele saiu com sangue, simplesmente para que
o pecado não adentrasse a sua carne, para que a sua alma permanecesse pura, para que ele pudesse concluir a sua obra perfeitamente, se entregando perfeitamente, completamente à vontade daquele que o tinha arregimentado, que o tinha chamado para cumprir o seu ministério, que foi o seu Abba, o seu Pai. Então, ele derramou o sangue dele na luta contra o pecado. Nós não. Nós não resistimos até o derramamento do nosso sangue. Mas Jesus resistiu. Então ele está falando, pensem sobre ele. Pensem, coloquem seus pensamentos nele. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Você pode ver essa palavra ânimo, Vini, por favor? Exortação. A palavra Paraclesis. Paraclesis. Convocação, aproximação, especialmente para ajudar. Importação, súplica, solicitação. Exortação, admoestação, encorajamento. Consolação, conforto, solaz, aquilo que proporciona conforto e descanso. Portanto, aquilo que proporciona conforto e descanso. Olha só. E essa palavra, ela vem de Paracletos, que é o Espírito, que é o nosso Consolador. Então, tudo que proporciona descanso vem do Espírito, vem do Senhor, que é o Espírito, Jesus Cristo. Aquele que disse, né? Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Portanto, da salvação messiânica, assim, os rabinos denominavam o Messias, o Consolador, o Confortador. Discurso persuasivo, palestra estimulante. Instrutivo, repreensivo, conciliatório. Discurso exortativo, poderoso. Deixa eu ver aqui, só um momento. Olha, uma das derivações, né, no cognato, uma das raízes. Paracletos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Gente, é o nosso Espírito, é o Espírito de Cristo Jesus. É Ele que intercede por nós. Advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, intercessor de Cristo em sua exaltação, a mão direita de Deus, suplica a Deus o Pai pelo perdão de nossos pecados. No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Ele nos ajuda, não é? Em nossas fraquezas. A gente não sabe nem orar como convém, Ele nos ajuda.
do Santo Espírito destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois de sua ascensão ao Pai e a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Isso daqui o tradutor traz, né, como se fosse algo ali, né, um representante de Cristo, mas é o próprio Cristo em espírito. E não é apenas para os apóstolos, mas como nós vimos, né, na oração de Jesus Cristo, em João 17, a oração de Jesus não era só pelos apóstolos, eram por nós também, por todos aqueles que crerem na mensagem que o Senhor entregou para eles por meio do seu Espírito. Aqueles que recebem o Espírito de Cristo, não é? Também são filhos de Deus, assim como os apóstolos. Apóstolos são enviados, são mensageiros, são aqueles que o Senhor, inclusive, é um dom que o Espírito Santo concede às pessoas, a alguns membros do corpo de Cristo, com o intuito de fazer com que os membros do corpo de Cristo, ou seja, os santos, os filhos de Deus, possam crescer, possam ser edificados e cada um conheça o seu lugar, a sua função no corpo de Cristo, para que o próprio corpo de Cristo se ajude mutuamente, os membros uns aos outros, para que o nosso Senhor, né, o Deus eterno, nosso Pai, dê um crescimento harmônico. Porque, veja, é como, por exemplo, quando a gente... Vamos dar um exemplo de uma criança. Conforme a criança está crescendo, a gente não vê que as mãozinhas começam a crescer, não é? O rostinho, os pés, os membros do corpo da criança não começam a se desenvolver junto quando a criança cresce. Então, da mesma forma, é o corpo de Cristo. Entende? Esse crescimento que a natureza dá quando um ser humano começa a crescer, um crescimento que Deus dá acerca do corpo de Cristo, da igreja, quem dá é Deus. É o Espírito Santo que dá. Então, cada um de nós vai se desenvolvendo, vai crescendo e atuando na sua função de acordo com os dons que o Espírito Santo vai concedendo a cada um mediante a sua vontade. Conforme a gente vai crescendo, não é? Nós vamos nos tornando cada vez mais aptos. E quem nos ajuda, quem nos direciona, quem faz essa função de edificação e vamos dizer assim, nortear e ajudar o corpo a se desenvolver, são os dons que o Espírito Santo distribui para cada membro, de acordo com a sua vontade. Então, como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, né, a uns ele dá o dom de ser pastor, de pastorear, de guiar as ovelhas, outro ele dá o dom de ensinar, não, de mestre, a outros dá o dom de apóstolos, né, que são os mensageiros, os enviados, aqueles que vão levando a mensagem, não é, para os quatro cantos da terra. A outros dá o dom de evangelizar, que é semeando a palavra, não é, de buscar almas, de ir buscando vidas. E por aí vai. Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ele levanta, não é, especialmente esses líderes para que edifique o corpo, para que ensine os filhos de Deus, para que eles também venham a crescer espiritualmente e desenvolver-se, não é? Porque é necessário cada um ocupar a sua função no corpo de Cristo. Então, vocês se esqueceram da palavra de ano, né, de exortação, que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Isso aqui está escrito, não é? Em Provérbios 3, 11 e 12, não é isso? Sim. Veja, mais uma vez, está sendo fundamentado no Antigo Testamento, o Novo Testamento sendo fundamentado no Antigo Testamento. Então não adianta as pessoas dizerem,
que o Antigo Testamento não é útil para os cristãos. Isso é mentira. Isso é uma mentira descabida. Vamos ver essa palavra também, Vini. Desprezar. Oligorel. Não importar-se com, não considerar com seriedade, fazer pouco caso. Olha só, não se importar, fazer pouco caso, não levar em consideração, isso é desprezar. De outra maneira, né? Entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, e fazer a própria vontade. Isso que está dizendo, filho, não despreze. Não faça pouco caso da instrução. Disciplina. Paideia. Todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade e emprega para este propósito, ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição, também inclui o treino e cuidado do corpo. Tudo o que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões. Olha só, agora isso daí só é possível por meio da comunhão. Se a gente não tem comunhão uns com os outros, como é que vai haver esse alinhamento? Não é por isso que muitos têm fugido da comunhão? É por isso que João diz, veja, se nós estamos vivendo na luz e praticando aquilo que a luz nos instrui, então a gente tem comunhão uns com os outros. Mas se a gente foge da comunhão, significa que a gente tem algo para esconder. Como é que vai ser advertido? Como é que vai ser ensinado? Como é que vai ser norteado? Se não tem comunhão. Quem é que vai exortar? O Espírito Santo. Sim, muitas vezes o Espírito Santo fala. Mas ele precisa falar por alguém. Porque quando ele muitas vezes fala pelas Escrituras, muitas vezes a gente acha que é sempre com os outros, não é com a gente. A gente sempre transfere para os outros e não, a ficha não cai para a gente. Mas aí quando nós convivemos uns com os outros, então as obras da carne vão aparecendo. As manias da carne vão sendo ressaltadas. O alinhamento para o bom convívio vai começando a pipocar. Não é? E aí esse alinhamento é que é difícil. Quando o pai chama a responsabilidade, quando o pai adverte, quando o pai repreende, não. Aí não. Por que que a gente acha, né? Por que será que o Espírito Santo levanta pastores, levanta mestres, né? Levanta aqueles que são líderes, aqueles que chegam primeiro, aqueles que vão na frente e que manuseiam a palavra de Deus? Por que que Deus dá esses dons? Por que que o Espírito Santo faz isso? Não é porque Ele quer nos podar para que possamos... Veja, o que que é o podar? Podar é cortar a parte que é inútil, desprender dele a parte que é inútil, que só sabe sugar a seiva e não serve para nada, que é a carne, não produz nada que se aproveite. E cortando isso, deixando, não é, que frutifique, cada vez mais. Mas como é possível frutificar se a pessoa continua ali, não é, naquele esconderijo ali, à margem, à beira do caminho, sempre se escondendo para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam trazidas à luz? Aí quando traz a luz e o Espírito Santo mostra, ilumina, diz, filho, vamos podar isso aqui, vamos tirar isso aqui não te pertence. Não é bem assim não é? E aí o amor não pode se aperfeiçoar no corpo de Cristo. Por quê? Porque os membros não estão se permitindo ser podado, ser limpo, para que possa frutificar e dar mais fruto. E aí permanece sem dar fruto. Não dá fruto. Fica com aquelas coisinhas verdinhas, não é? E não avançam. Por quê? Porque a seiva não está sendo bem distribuída. Não está sendo, não é, cultivado. Na verdade, não está sendo
podado, não está sendo, não está havendo crescimento, está havendo ali uma desprendendo energia, não é? E não há o crescimento. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Essa palavra repreensão, eu gostaria que você lesse ela, as ocorrências dela e também a outra que procede dela. Repreensão já li, não é? Paideia. Não. Acabei de ler. Todo o treino e educação infantil. Preste aqui, por favor. Correção, você leu. Essa aqui. Reprovação. Isso. Aqui é repreensão. Correção, repreensão. Vê, olha só, né, como que pode nos trazer confusão. Na nossa língua, né, são palavras, são similares, né, são singulares, mas no grego são palavras diferentes. Elenchou. Sentenciar, refutar, confutar. Generalmente com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada, por meio de evidências condenatórias, trazer à luz, expor. Olha só, no momento, né, da disciplina, quando o Senhor traz à luz aquilo que não é bom, a pessoa se sente envergonhada, ela corre, ela não quer, ela não aceita, não é? Não é assim que acontece? Mas olha só. Achar falta em corrigir. Pois é. Pela palavra. Repreender severamente. Ralhar. Pela palavra. Pela palavra. É isso que é importante. Pela palavra. Se somos filhos de Deus, a gente precisa ser tolhido, ser cortado, ser podado pela palavra. O Espírito sempre vai usar a palavra dele para nos guiar em toda a verdade. E tirar de nós, nem que seja doloroso, mas precisa sair, para que a gente possa frutificar. Senão a gente não avança, a gente fica rodando. Quanto tempo, né? Quantas vezes, quantos anos muitos de nós temos de vida cristã, mas sem fruto. Sem fruto, com frutos muito pequenininhos. O Senhor querendo que a gente corra e a gente rastejando, amarrado, preso por convicções que, quando exposta à luz, não, aí a pessoa volta e continua ali naquela zona de conforto da carne. Gente, que não seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que possamos avançar. Repreender severamente, ralhar, admoestar, reprovar. Exigir prestação de contas, mostrar para alguém sua falta, exigir uma explicação pela ação. Castigar, punir. As ocorrências, por favor. Mateus 18:15. Vai ter alguns aí que são repetidos dos evangelhos, aí você já pula para as outras, tá bom? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Esse arguí-lo é a palavra. Lucas 3,19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Olha só, ali é João Batista, não é? Advertindo Herodes com relação às coisas erradas que ele estava fazendo. Ele aceitava? Não. O que ele fez, não é? Ele só não prendia João Batista porque sabia, temia o povo. Mas quando a filha de Herodias dançou para ele, ele gostou, já embriagado, não é? De álcool, lá das festas carnais deles, ela pediu, não é? Segundo a mãe, o pedido da mãe, a cabeça de João Batista. E ele não hesitou, porque tinha dado a palavra, não é?
Essa é a consequência de dar trela para a carne. As consequências são terríveis, são contrárias à vontade de Deus. E não é isso que Deus quer para nós. João 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 8:9. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Aí é no caso da mulher que foi pego, não é, em flagrante adultério. A começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, a função do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é isso. Ele vai convencer o mundo. Por que que o mundo, não é? Por que que os homens do mundo são pecadores? Porque não creem em Jesus, não é? Ele já vai convencer, olha a obra dele, convencer, não é? da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito. 1 Coríntios 14:24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Olha só. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tito 1:9. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para que sejam sadios na fé. Tito 2:15. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Hebreus 12:5. E estais esquecidos da exortação que que nós estamos. Tiago 2:9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pois é. Ser zeloso e muda, não é, a sua forma de pensar. Não é? A metanoia. Muda a tua mentalidade. Não permaneça, não é, nas obras infrutíferas da carne, das trevas. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa palavra castiga. Castiga é depois antes de açoita. Você é açoita também, né? É a primeira Disciplina palavra. a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como não, filho. castiga é açoita. Mastigou é a 3146, não é? Não sei, eu não anotei aqui. Açoitar, literalmente. Ela vem de mastis, pela ideia de contato, chicote, açoite, flagelo, praga, calamidade, infortúnio, especialmente enviado por Deus para disciplinar ou punir. Mas como, não é? Veja, isso daí é para aqueles que se rejeita a disciplina da palavra,
se rejeita aquilo que a palavra está mandando, não é? Aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que a palavra está norteando, então ele vai enviar, ele vai permitir, não é, que essas coisas que servem para aqueles que estão debaixo do juízo no mundo, seja direcionado para esses filhos que estão sem correção, porque estão rejeitando a disciplina de Deus, não é? Então se rejeita, veja, para as obras da carne, para a correção da carne. É como diz, não vai pelo amor, né, a Deus, não vai pelo amor ao amor dele por nós, vamos dizer assim, então vai pela dor, não é? De alguma forma vai. É isso que ele está dizendo. Tem que açoitar a carne. A carne não pode ser tratada, não é, com amor. Veja, a alma sim, o Senhor trata com amor. Ele vai exortando, ele vai dando a palavra para que ela mature, para que ela pense, para que ela mude a mentalidade, a forma de pensar. Mas se ela continua dando vazão à carne, fazendo a vontade da carne, então só sobra os açoites. O que resta são os açoites. Foi igual o que aconteceu com Jesus. Por que Jesus foi açoitado? Em nosso favor, ele merecia? Não. Ele sofreu açoite em nosso lugar. Nós que merecíamos. Mas quem foi chicoteado, açoitado, foi a carne dele. Foi o corpo dele. Foi porque ele pecou? Não. Quem pecou fomos nós. Nós que pecamos. O castigo que hoje nos traz paz pesou sobre ele. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Mas se a gente não olha para ele, se a gente não busca nele, se a gente não obedece a palavra dele, então a gente também vai ser açoitado, porque Deus não vai deixar os filhos dele viverem como se fossem filhos das trevas. E tá tudo bem? Não é assim. Não é isso que ele está dizendo, não é dessa forma. Tem que haver diferença entre luz e trevas. Tem que haver diferença dos filhos de Deus para os filhos das trevas. Não pode, não é? As duas coisas serem iguais. Não tem como a luz ser igual às trevas. Não pode ser dessa forma. E a palavra para na NVI a disciplina entra nisso que a Santa está falando também. Corrige aqui na área. Pai deu treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender, punir ou castigar com palavras, corrigir. Daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação de Deus, purificar pela aflição de males e calamidade, punir com pancada, açoitar, de um pai que pune seu filho, de um juiz que ordena que alguém seja açoitado. Veja, é igual quando a gente tem crianças rebeldes, não é? Às vezes a gente tem que dar, não é, uma punição, não é? Às vezes a gente tem que dar umas chineladinhas, algumas coisas assim. Não é? Não ser, obviamente, né, que quando fala em calamidades, essas coisas, está se referindo, não é, com relação ao mundo. Não é? O mundo, infelizmente, não é? Aqueles que estão debaixo da desordem da carne, as calamidades vêm exatamente porque nós estão produzindo essas coisas. Então, se plantou chuchu, não vai colher abacaxi de jeito nenhum. Não vai colher chuchu, não é assim? Essa palavra aceita, né? A gente não... Senhor disciplina quem ama, e assim, castiga aquele a quem aceita como filho. Paradechomai. Receber, levantar, erguer-se, admitir e não rejeitar, aceitar, receber de um filho, reconhecer como legítimo. Reconhecer como legítimo. Então, quando terminar esse processo de adoção, né, quando a gente não estiver mais nesse corpo da carne, então esse processo de adoção vai se extinguir, né, vai finalizar, e nossas almas serão aceitas, né, verdadeiramente como filhos legítimos. Nós vamos encerrar aqui nesse próximo versículo. Eu vou deixar os demais para dar continuidade com o passar dos dias, né? Já está aí no horário já mais avançado.
E a gente vai dando continuidade, né, no decorrer dos dias. E aí vocês guardem essas palavras do Senhor, né, em seus corações e meditem. Ouçam quantas vezes for necessário, gente, para que haja uma mudança, não é, de pensamento, uma mudança de mente, uma mudança de paradigma, né? Para que haja fruto, para que o caráter dos filhos de Deus possam ser moldados à semelhança dele, né? Para que avancemos, porque todos nós sabemos que o Senhor está voltando, não é? Está mais próximo agora do que antes. E se nós não remirmos o tempo, se nós não começarmos, né, a frutificar para o Senhor, o que a gente espera? O que a gente espera? Como diz Pedro, né? A gente não deve temer o castigo, mas a gente deve olhar para Cristo, mas não achar, não é, que Ele é ministro do pecado e que está tudo bem você continuar no pecado, você continuar sem mudar, né, a sua forma de pensar, mesmo sendo instruído, não é? Mesmo sendo instruído, continuar na letargia, não é? Isso não é bom. Isso impede o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Eu vou encerrar aqui nessa versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Essa palavra disciplina... A gente já leu ela. É paideia. 3809. Eu quero a ocorrência dela, assim, que é 2 Timóteo 3,16. E a gente encerra aqui, e a partir do próximo, de amanhã, a gente recomeça com o versículo 8. Olha só que interessante. Em Efésios 6,4, a Sanfa usou o exemplo a parábola, uma figura do natural para o espiritual, de um pai corrigindo o filho, da mãe corrigindo o filho. E aqui Efésios 6,4 fala exatamente isso. Lê essa e ocorrência vós, dela. pais, começa daqui. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, na disciplina, tendo esse cuidado, esse zelo, tanto de instrução da palavra, como também pela instrução da palavra, quando necessário, lidar com a carne, lidar de modo apropriado da cada natureza. Agora 2 Timóteo 3,16, que essa pediu. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Educação na justiça, para que a gente possa, não é, compreender verdadeiramente a justiça de Deus que foi feita por meio de Cristo Jesus em nosso favor. E aqui em Hebreus, onde a gente leu o 5, agora o 7 e no 8. No 8 diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois é. E versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Produz fruto pacífico, fruto de justiça por aqueles que têm exercitado, ou seja, têm colocado em prática aquilo que aprende, não é? E não dado descrédito, né? E tá tudo bem, deixa tudo para lá. E aí a pessoa só continua, não é? E não avança. Em nome de Jesus, que não seja mais assim, não é? Que possamos aprender e colocar em prática para a glória do nosso Senhor. Que o tempo que nos resta aqui nessa vida, não é? Vivamos para a glória do nosso Pai Celestial. Amém. Irmãos, vamos orar? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus
e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixe de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, viu? Tenham Amém. todos uma noite tranquila, de paz, né? E que o dia de amanhã venha com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom descanso a todos. Amamos vocês em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.